Há 2 madrugadas que as chamas não dão tréguas. Num perímetro de mais de 40 quilómetros. Houve localidades em que foram os populares a tentar controlar as chamas que ameaçavam as casas. A jovem Laura Labrador disse o que lhe ia na alma. As palavras desta algarvia descrevem o que as populações assistiram em mais um grande incêndio em Portugal. Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam bem. Sei que está tudo aí a ver as notícias agora do que aconteceu aqui, ao pé de nós. E na verdade eu só estou aqui como mais uma daquelas que faz vídeos para o Facebook e coisas do género, que não costumo fazer, na verdade, mas acho que neste caso vale a pena. Só porque tenho visto muitíssima gente a partilhar coisas sobre como fomos ajudados, como havia tanta gente aqui a ajudar, operacionais, 600 operacionais a trabalhar no inferno do Algarve, diziam eles. E mais não sei quantas viaturas e mais não sei quantos meios aéreos. Pessoal, sim, havia operacionais. Esses 600 estavam cá. Andavam com os carros, de um lado para o outro. Literalmente. Eu não estou a contar isto desde uma pessoa que esteve sentada na televisão, no sofá, a ver. Estive cá e, portanto, eu vi as pessoas a passar de um lado para o outro, sim, a ver, e iam embora. E eu, basicamente, só para vos explicar, eu não cheguei a casa no momento em que o fogo passou, infelizmente. Não consegui chegar a casa porque o fogo vinha em 3 frentes, em todas as estradas que era possível alcançar. E por isso eu estive em todas elas. Obviamente, para tentar chegar a casa, eu passei por todas. E o que aconteceu foi que em todos os caminhos em que era possível vir para casa, tu vias o fogo a vir para ti, diretamente. Sabes o que é que não vias? Nenhum bombeiro. Mas nem bombeiro, nem os sapadores, nem ninguém, não havia ninguém ali. Só que o que foi mais engraçado, e é isto que eu acho piada, é que eu na altura estava em contacto direto com o meu pessoal que estava em casa a tentar salvá-la. E esse pessoal que estava em casa a tentar salvá-la também me estava a dizer que ali não havia ninguém. Havia coisas como estarem a apagar fogos e até o pessoal que estava com as câmaras a filmar isto soltavam as câmaras para vir ajudar as pessoas a apagar fogos. Houve uma altura até em que estavam a apagar o fogo numa zona perto de uma casa, mesmo pertinho de uma casa, e chegou lá um dos, não sei, sapadores, alguém dos comandos, não faço ideia. Chegou com o seu carro, saiu do carro, cruzou os braços e ficou assim a olhar para 3 pessoas que estavam a apagar o fogo ali e que ia desencadear depois a casa que estava ao lado. Claro que o que é que as pessoas fizeram? Mandaram essa pessoa embora. Porque não estava ali a fazer nada e até parecia ridículo ela estar ali e não estar a ajudar ninguém. E eu sei que vocês dizem, não, mas o trabalho dele é precisamente vigiar, é precisamente dar ordens. Sim, mas não deu ordem nenhuma porque não chegou ali ninguém nas outras 20 horas que estivemos aqui. Os bombeiros e da Proteção Civil limitam-se a assistir, parece que estão de bancada. Pessoal, eu estive parada numa das frentes em que não me deixavam avançar, estava lá a GNR, não deixava ninguém avançar, e sabem o que é que eu vi? Vi 7 bombeiros parados ao pé de mim, num caminhão dos bombeiros, em que eles diziam, e eu isso não duvido minimamente, atenção, que o caminhão tinha avariado, e eles não podiam ir. Tudo bem, nós compreendemos, obviamente, eles têm água ali, não podem ir, não podem vir para o meio do incêndio para tentar fazer alguma coisa, porque podem magoar-se, podem morrer e tudo isso, tudo bem. Só que o interessante é que atrás de nós, a cerca de 20 passos atrás de nós, começou a arder uma casa. Uma casa que não tinha, ali viviam pessoas, não tinha nada à sua volta, a casa estava a arder. E era a casa de alguém. E as pessoas de lá vieram ter connosco, a 20 passos, pedir ajuda àqueles bombeiros. E eles simplesmente disseram, não, nós não temos, o nosso caminhão avariou, não podemos ir ajudar. Eu não digo que eles fossem com águas, mas eles que fizessem o mesmo que essas pessoas fizeram, que foi pegar em paus, foi pegar em trapos e em tudo o que conseguiam para ir tentar apagar o fogo dessa casa. Porque eles não foram e ficaram ali ao pé de mim o tempo todo que eu estive ali sem conseguir passar. Vocês sabem o que é que nós vemos? Nós vimos isto tudo destruído e vimos que aqui só conseguiram aparecer pessoas a tentar ajudar-nos quando já tudo tinha ardido. Passaram depois pessoas aqui a perguntar se estava tudo bem, na minha aldeia, para perguntar se estávamos bem. Não, agora estamos bem. Agora que já passou tudo, agora estamos bem. Agora temos pessoas aqui no meio, onde perderam as suas casas, completamente a sua vida. Ficaram só com a roupa que tinham posta. Perderam tudo. E nós já sabemos, e eu sei, e isto não estou a inventar, os próprios bombeiros dizem, que
que eles muitas vezes têm ordens superiores, e eu acredito que muitos bombeiros no terreno tentem ajudar, mas eles muitas vezes têm ordens superiores para deixar arder o mato, deixar arder só, e ficar ao pé das casas, para proteger as casas. Nós já sabemos que isso acontece, e apesar de ser triste, eu até posso entender, porque meter-se no meio do mato que está a arder pode ser muito complicado. Eu consigo entender. Mas é que neste caso nem sequer protegeram as casas. Nenhuma! Durante pelo menos 5 horas estiveram aqui estacionados, sem ordens para avançar no combate ou na proteção a pessoas. Não houve nenhuma. Aqui embaixo, na minha aldeia, estava uma casa a arder com bilhas de gás lá dentro. Até houve uma explosão enorme que todos os vizinhos ouviram aqui. Nós chamámos os bombeiros, passaram 3 caminhões de bombeiros naquela zona, nenhum ficou a ajudar. Nenhum. E havia casas à volta que não tinham ardido, portanto a probabilidade daquilo pegar e de realmente reacender novamente nesta zona era muito grande. E eu volto a repetir que eu não digo que todos os bombeiros sejam assim. Eu não digo. Acredito e houve vídeos de bombeiros realmente a ajudar, de bombeiros realmente que tentaram dar o seu melhor e que tentaram ajudar as pessoas. Mas não foi o caso do que aconteceu aqui. Aconteceu aqui nós irmos pedir ajuda e eles dizerem nós não temos ordem para deitar água aí. Não temos ordem. E quando tu não tens ordem para apagar o fogo e tu és bombeiro, alguma coisa não está certa aí. E eu novamente digo que, se calhar, a culpa não foi deles. Mas quem está aqui a mandar, quem está aqui no gabinete que nem sabe o que é que está a acontecer aqui fora, quem está aqui no gabinete a dar ordens sem saber absolutamente nada do que se passa no terreno, essa pessoa devia ter consequências na sua vida. Ela própria, por vergonha, devia pôr o seu cargo à disposição de quem quisesse ocupar aquilo. Que gostaria de transmitir aqui um sinal de tranquilidade. Muito mal gerido. Ardeu tudo. Um fogo que estava completamente controlado às 10h30 da manhã e que disseram que os meios aéreos podiam ser retirados às 10h30 da manhã. E colocaram essa notícia nas redes sociais. E havia pessoas a comentar e a dizer, eu estou aqui e isto não está minimamente controlado. Não faz sentido nenhum terem desviado os meios aéreos. Tem que haver aqui uma coordenação um bocado assim. A partir daí, foi tudo à nossa volta. Não há nenhum sítio, desde aqui onde nós estamos, desde onde começou, até Tavira, ou até Cacela, ou até a altura, que não esteja tudo ardido. Isto permitirá reforçar a mobilização de meios neste momento em que... Não há um sítio. Portanto, eu pessoal, sinceramente, não espero mesmo que isto mude alguma coisa, porque nós sabemos como é que as coisas funcionam e sabemos que não vai mudar. Mas eu só estou a fazer este vídeo para contar realmente o que aconteceu e para não ser apenas mais uma daquelas que está sentada num sofá a olhar para a televisão e que dá a sua opinião. Não, nós vivemos isto de perto. O fogo começou em Castro Marim e passou para os concelhos vizinhos de Vila Real de Santo António e Tavira. Gostava que vocês partilhassem isto, não por que vá mudar, mas pelo menos para que as pessoas à nossa volta tenham mais consciência do que realmente aconteceu e para que a nossa sociedade não fique com os olhos tapados e perceba realmente qual é a realidade aqui. Um bombeiro e disse assim, isto é dos senhores, é assim, então fujam de casa, fechem tudo e fujam de casa, vocês não estão a ver o fogo. E disse, até nós vamos para onde? Na próxima vez que tivermos que pedir ajuda para alguém, que seja para as pessoas que realmente merecem. As pessoas que estiveram aqui à porta das casas delas, a ver o fogo chegar, a ver a morte a chegar e ficaram para as salvar. Pessoas que neste momento estão sem água, sem luz, sem nada à volta e sem qualquer tipo de esperança. Mas continuamos aqui, sozinhos, como estivemos este tempo todo, no meio do inferno, que é o Algarve agora. Está um bocado complicado, mas... Retirados das casas por precaução.